Muito boa tarde a todos os ministros, irmãos e irmãs em diferentes congregações, lá em Escovedo, Novo León, ao missionário Miguel Bermude Marim e à congregação que o reverendo Francisco Wanda pastoreia, onde ele se encontra hoje, sexta, 4 de agosto desse ano de 2023. Uma saudação a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet e os que estarão ouvindo nessa ocasião, depois da gravação dessa noite, que vai ficar gravado, para que assim depois o estejam ouvindo, para eles também uma saudação muito especial. E também os que estarão lendo. O tema que temos para hoje, sexta, 4 de agosto de 2023, Jesus Cristo libertando o que o inimigo atou. Foi pregado 12 de agosto de 2010 em São Luís Potosí, México. E ele usou a escritura do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17, foi a escritura que o nosso irmão William usou. Nessa mensagem que estaremos vendo, e nós lemos no livro de Romanos, esta porção, onde nos diz o apóstolo Paulo, versículo 18 do capítulo 8 de Romanos: pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura, que em nós há de se manifestar, porque o ardente anelo da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que o sujeitou na esperança, porque a criação mesma também será liberta da escravidão, da corrupção, à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme a uma, e a uma está com dores de parto até agora, e não só ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos em nosso íntimo, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. Podem se sentar, por favor. Jesus Cristo libertando o que o inimigo atou. Estaremos lendo em uma porção de duas mensagens, onde nosso irmão William nos fala, nessa mensagem, recebendo um reino incomovível, pregada no dia 29 de abril de 2012, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz: agora encontramos que o mundo todo, desde que o ser humano caiu no Jardim do Éden, caiu preso no reino das trevas, e porquanto o reino das trevas está sentenciado a desaparecer, vejam, a morte, o diabo a trouxe e entrou a raça humana pelo pecado original lá no Jardim do Éden. E, consequentemente, a raça humana se fez mortal. Mas de onde veio? Da antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ali, ele trouxe a morte à raça humana. É como quando uma pessoa está ali se afogando, ele trata de se agarrar em qualquer coisa, e se tem outra pessoa, ele o agarra e a outra pessoa se afoga com ele se não souber nadar. Ou como algumas pessoas que dizem ou pensam que se ele vai ter problemas, vai ter um acidente ou alguma coisa, tratam de levar com ele no problema a todas as pessoas que possam. E o diabo é assim. E os filhos do maligno, mas os filhos de Deus, porquanto vão viver eternamente com Deus, no reino de Deus, tratam de levar com eles a todos os que possam para o reino de Deus,
por meio da pregação do Evangelho de Cristo, para que todo aquele que ouve, creia, ao nascer a fé em Cristo em sua alma, o receba a Cristo como Salvador e obtenha a salvação e vida eterna. Tudo isso na dispensação da graça, tudo isso aconteceu na dispensação da graça, onde era dada a oportunidade para que as pessoas recebessem esse benefício pelo qual ele veio na primeira vinda, o qual se cumpriu em Jesus de Nazaré, o cumprimento da primeira vinda do Senhor, o cumprimento do que no Antigo Testamento foi refletido, tipificado naquele bode, e que depois viria a ser realidade esse tipo de figura em Jesus, o Cordeiro perfeito. Esse tempo já terminou. O tempo para receber a Cristo como seu Salvador, lavar os pecados em seu sangue, ser batizados em seu nome e obter, e assim obter o novo nascimento, esse tempo já terminou. E é assim como se manifesta ambos os reinos. Os que são dos reinos das trevas tratam de arrastar ao reino das trevas todos os que possam, com todas as coisas que existem que levam à perdição da alma do ser humano. E tem tantas coisas nesse mundo que afastam o ser humano de Deus, que os seres humanos têm que andar com os olhos espirituais abertos para não serem contaminados com as coisas que afastam o ser humano de Deus, e levantar suas cabeças aos céus, a Deus, para buscar Deus e todas as coisas de Deus que Deus tem para os seus filhos nessa terra. Um pouco mais adiante, nessa mesma mensagem, diz: assim que é o mais seguro que quando caia o juízo divino sobre a América do Norte, sobre todos os que rejeitaram a Cristo como Salvador, também aí começa o juízo divino sobre a América Latina e o Caribe, sobre todos aqueles que rejeitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e consequentemente o juízo divino sobre o reino das trevas comece nessa forma, nesse tempo final e nesses dias, porquanto a ressurreição, e para a ressurreição acontecerão terremotos, este pode ser o terremoto mais certo que para a ressurreição dos mortos em Cristo, porque quando Cristo ressuscitou e com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, também teve um terremoto. Vejam, isso está no livro dos selos, onde nos fala. Mas vamos um momentinho às eras. Na página 365. Na 363, 364, tivemos um presidente católico e, sem dúvida, teremos outro. O que resta? Nada, com exceção de Hebreus 12, 26, a voz do qual então comoveu a terra, mas agora denunciou dizendo, ainda uma vez, e eu comoverei não apenas a terra, mas também os céus. E aí ele escreve Apocalipse 11, de 1 ao 5. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra e dessa vez cairá tudo que pode ser derrubado. E então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, comoveu o mundo todo, embora não desequilibrou. Deus estava apenas avisando com um tremor mundial
o que muito em breve fará em uma escala muito maior. Ele vai castigar esse mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, só tem um lugar que pode suportar tais tremores, e desenha uma pedra angular e as eras. E esse lugar é no redil do Senhor Jesus, e ele escreve a 8ª era. Eu rogo, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível para você, entregue a sua vida completa, sem reservas, a Jesus Cristo, que como seu fiel pastor, lhe salvará, cuidará de você e apresentará sem ruga, sem mancha, na glória com muito grande regozijo. Agora vejam como, enquanto estava a misericórdia de Deus estendida no tempo do irmão Branham, e depois também mais adiante, e depois também no tempo do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago. Agora lembrem, o anjo do Senhor Jesus Cristo foi Paulo. O anjo do Senhor Jesus Cristo foi Irineu, Marte, Colombo, porque foram anjos mensageiros do Senhor à igreja. Ou seja, que as Escrituras, nós vemos ela com múltiplos cumprimentos, como nós já lemos e vimos, onde tem múltiplas revelações também. Mas vejam como ele nos fala da misericórdia de Deus pela última vez e exorta ao povo para que, antes de que os selos também nos fala, ele está no trono de intercessão. Aceite agora, porque vai chegar o momento em que a porta vai ser fechada, ele vai sair do trono de intercessão. Pois hoje já podemos dizer que isso é uma realidade. E estivemos falando, estivemos pregando de que ele já não está no trono de intercessão no céu. As palavras do reverendo William Branham, aí quando ele nos fala de que ele rogava, ele disse: eu rogo a você, enquanto a misericórdia de Deus ainda está aí, aceite-o, porque vai chegar o momento em que já não vai ter misericórdia, oportunidade. E essa oportunidade de receber a Cristo como um Salvador terminou, acabou. Agora já resta receber a revelação de Deus por meio do seu instrumento na era de pedra angular, para que as virgens prudentes recebam essa fé de rapto, e as virgens dormentes, as fátuas, recebam a mensagem, mas para darem a sua vida na grande tribulação, elas não vão receber essa fé de rapto, porquanto o tempo para isso de preparação e assim obter esse corpo teofânico já terminou. E para o mundo, a pregação do juízo divino que estarão caindo nesse planeta Terra, dos quais eles não vão ter oportunidade, e os 144 mil, o qual receberão a Cristo em sua segunda vinda, para que entrem também pela porta da dispensação do reino. A porta onde eles entrarão é a porta onde já estão dentro os escolhidos de Deus, as virgens prudentes que estão vendo a Deus face a face, cumprindo o que foi prometido pelo reverendo William Branham, que seria a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E eles darão a sua vida na grande tribulação, os 144 mil, mas depois dos 3 anos e meio, depois da grande tribulação, eles ressuscitarão.
e serão os eunucos no reino milenial da noiva. Agora vejam no livro dos selos, na página 369, ou 373, página 373, do livro dos selos. Reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Depois ali será o fim, já não terá esperança para o mundo. Ali será o seu final. Vejam, a qualquer momento o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Isso já aconteceu. Nesse tempo, a terra começará com as suas contrações violentas, como lemos no domingo passado. Não podemos dizer que termina aí algo e começa em seguida o outro. Tudo tem um entrelace. E tudo isso nós estaremos vendo em uma forma progressiva. Nesse tempo, a terra começará com suas violentas contrações, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. As mesmas coisas acontecerão agora quando os santos apareçam. Isso foi do terremoto que o nosso irmão William dizia que, com certeza, esse vai ser o da ressurreição. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Quando dizia, naquela historinha do vem o lobo, e não vinha nada. Até que depois chegou, não vai vir nada. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma os teus filhos nos teus braços agora mesmo, junta os cordeirinhos em teu seio e alimenta-os com a tua palavra, para que sejam fortalecidos para te servir. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui, mas não se preocupe com o terremoto. Este será o tempo também não apenas para a ressurreição dos mortos em Cristo, mas para a transformação dos vivos crentes em Cristo. Como vai acontecer a transformação? Tudo vai ser de uma vez, no mesmo dia, ou vai ser gradualmente? Quando vamos ver isso? Vamos saber quando sejamos transformados. E estaremos falando de todas estas coisas, desses temas, ou seja, desses temas da ressurreição, da transformação e tudo, que é o que estamos falando. Esse tempo todo estamos falando disso, porque a visão da carpa gira em torno da fé de rapto, e a fé de rapto gira em torno da ressurreição e da transformação. Ou seja, que todas essas promessas giram em torno do cumprimento da visão da carpa. E ele disse, estaremos falando dessas coisas, desses temas, na carpa catedral. Estará se falando de todos esses temas. Se diz que estará se falando, é porque tem um instrumento, tem uma voz, onde Deus, através dessa voz, estará falando ao povo. Vai ser a voz de Deus na grande carpa catedral. Estará se falando do livro da vida do Cordeiro. Agora lembrem que quem mostrou a Daniel, quem mostrou a João o livro do Apocalipse ali, vemos a João e o anjo mostrando a ele, em Daniel, vemos o anjo mostrando a ele, é esse anjo que tem acesso ao livro da verdade. E, consequentemente, esse anjo é o que está no meio da igreja também, porque é o que tem acesso a esse livro. E ele disse que na visão da carpa
estava esse instrumento ali operando, a coluna de fogo, que é Cristo, o anjo do pacto, e o anjo, e o irmão Branham também. E em certo momento, ele disse que já pode estar em teofania, em uma das mensagens, ou seja, aqui já temos a coluna de fogo, já temos ao anjo que falava ao irmão Branham. Agora vejam, esse anjo tem estado no meio da igreja o tempo todo operando e, consequentemente, também estará com um instrumento que Deus, na visão da carpa, no cumprimento da visão da carpa, está usando. E se estará falando do livro da vida do Cordeiro, pois quem é que tem acesso ao livro da vida do Cordeiro? O anjo. Vejam, se está falando dos 7 selos, estará se falando também do 7º selo. E aí será aberto o 7º selo nesse tempo. Também será aberto todo o mistério completamente, será aberto, ou estará pregando a respeito das 7 trombetas e das 7 taças, das 7 pragas finais. De tudo isso estará se falando nas atividades da grande carpa catedral, para o tempo em que essa grande carpa catedral tem se levantado e tenha sido dedicada a Deus. Vejam como tudo isso já não fica no futuro, senão que já é uma realidade. Agora vejam na mensagem, ou seja, no livro de citações, um extrato na página 88, da mensagem dos selos, correspondente ao primeiro selo, no parágrafo 749, nos diz: a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. É absolutamente a mesma coisa. A era da igreja se abre, é apenas a mesma coisa. Agora, uma trombeta sempre denota guerra. Em outras palavras, distúrbios políticos. A trombeta o faz. Um distúrbio político, e isso causa guerra. Quando você vai entrar na política e traz confusão, como temos agora, cuidado, a guerra está ao alcance. Mas veja, o reino ainda pertence a Satã. Em cima escreve os selos, as trombetas e as taças, as pragas. E aqui do lado do parágrafo, ele tinha desenhado 2 estrelas de Davi e ele escreve confusão, depois vem guerra. Ele ainda tem essa parte em sua mão, por quanto? Por quê? Porque foi redimida por Cristo, mas ele está fazendo a parte do parente redentor, tomando os seus súditos até que o último nome exposto neste livro o tenha recebido e seja selado, o qual já aconteceu. E aí ele desenha uma estrela de Davi e escreve nome no livro. Agora vocês captaram? Então, ele vem desde o seu trono, o trono do seu pai, caminha em frente, toma o livro da mão de Deus, desde o trono, e reclama os seus direitos. A primeira coisa que ele faz é chamar a sua noiva. Aí ele desenha uma estrela de Davi. Amém. Então, o que é que ele toma? Ele toma o seu oponente, Satã, o amarra e o lança no fogo, ali fora com todos os seus seguidores. Agora, quando cheguemos à trombeta, temos que ir ao passado e tomar cada uma daquelas guerras e ensinar-lhes que elas seguiram as igrejas. No livro das eras, lembrem que em cada era Deus enviou o mensageiro. Aqui nos diz, na página 265 do livro das eras, aqui na 267,
Segundo esses versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo em relação a si mesma e depois nas eras por vir. E desenha uma pedra angular e escreve a estrela da manhã. Como já mencionamos, Jesus identifica com o mensageiro de cada era e escreve os 8 mensageiros. Eles recebem dele a revelação sobre a palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham como a luz emprestada ou refletida do Filho. Até Jesus também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite, assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E na página 43, nos diz, aqui na 45, na 43, 43 a 44, aqui a 43. João estava em espírito e, estando assim, ele viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava pronto de se desenvolver porque Deus ia ensinar. João não disse que era trombeta, foi como uma trombeta. Agora, quando soa uma trombeta, tem algo de urgência em seu som. Era como heraldo, mensageiro do rei vindo ao povo. Ele soa uma trombeta, é um chamado urgente. O mensageiro do rei, ele escreve ali. Nos outros livros, ele também escreve, tem outras anotações. As pessoas se juntam a ouvir. Israel sempre foi juntado por meio do som de uma trombeta. Algo importante está ao alcance. Escute. Assim que essa voz tinha a urgência como de trombeta. Era algo forte, claro, alarmante. Assim que essa voz, aí ele também desenha uma estrela de Davi e despertador. Que nós ouçamos a voz de Deus como uma trombeta nesse dia, porque é a trombeta do Evangelho soando a palavra de profecia para anunciar-nos e preparar-nos para o que vem sobre a terra. Agora continua dizendo aqui. Lhes ensinamos, na página 87, parágrafo 149, onde nós paramos, lhes ensinamos que elas seguiram estes selos, guerras e rumores de guerra, mas a trombeta denota distúrbios políticos, enquanto os selos lidam com distúrbios religiosos. E em cima ele escreve: a trombeta é igual distúrbios políticos, os selos é igual distúrbios religiosos. Um selo aberto, uma mensagem cai, então a igreja está sempre ali ensalpada em suas próprias formas políticas e outras coisas mais, e todos os seus dignatários. E quando essa verdadeira mensagem desce, aparece esse mensageiro e estremece em pedaços. Isso é verdade, é um distúrbio religioso quando um selo é aberto. E aí escreve o 7º selo: quando se abre ao público, tem um distúrbio religioso e a abertura virá. Ou seja, que tudo isso que tem estado se falando nesse tempo final vai trazer essa perseguição. Ou seja, primeiro vai ser
o aperto que depois vai se converter em uma perseguição para o resto das virgens, as virgens insensatas e também os 144.000, ou seja, a apertura, o que é que a produz? Produz a apertura do sétimo selo, ou seja, que já pode estar sendo visto que com a abertura deste sétimo selo vai vir gradualmente, estarão vendo com a abertura já estará mais direta a apertura com a noiva, com os escolhidos. Veja na 750 da página 88, tão logo quanto o cordeiro dê um golpe ao do selo, e o que revelou? Primeiro foi Deus, depois está em um símbolo. Então está revelado três coisas, está saindo do trono. Primeiro, não pode ser visto, ouvido ou nada, está selado. O sangue do cordeiro pagou o preço. Trovejou quando ele falou, e quando ele o fez, o cavaleiro do cavalo branco se pôs em marcha. E ainda era simbólico. Agora observe, ele disse que seria conhecido nos dias finais, mas aparece em um símbolo de igreja. Vocês entendem, igreja? Isso parece em um símbolo de uma igreja. Segundo eles conhecem que aí tem um selo, mas eles não sabem o que unge, porque é o cavaleiro do cavalo branco. Será revelado apenas nos dias finais, quando esse verdadeiro selo seja rompido. E aí ele desenha uma estrela de Davi, ou seja, e aqui do ladinho ele diz que seria conhecido nos dias finais. Aí desenha uma pedra angular e as eras. Agora, vamos continuar aqui onde paramos. No livro das eras também nos diz na página 52 e 53 diz: mas algum dia aqueles pés de latão estarão plantados sobre a terra. E ele escreve Apocalipse 10, do 1 em diante, 19, do 11 ao 20, e Apocalipse 11, 3 e 6, 12. Esse é o sexto selo. E ele será o juiz de toda a terra, e com perfeição e retidão julgará toda a humanidade, e não vai ter como escapar desse juízo. Não terá mudança daquele juízo, nem tampouco moderação. Aquele que é injusto será injusto ainda mais. Aquele que é sujo será sujo ainda mais. O ser imutável não mudará então, porque nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de latão, escreve Moisés e Elias, despedaçarão o inimigo. Ou seja, vejam, aí essa segunda parte, Jesus Cristo libertando o que o inimigo atou, ele libertou ali na cruz. Essa primeira porção, vejam, nos resgatou do reino das trevas e nos transportou ao reino de luz. E em sua segunda vinda, ele nos libertará também na parte física desses corpos físicos, nos dando o corpo eterno e glorificado. E como ele estará cumprindo isso? Vejam, aqueles pés de latão despedaçarão ao inimigo. Ali na cruz ele ficou sem aguilhão, o diabo. Agora veja como na sua segunda vinda, aqui ele nos fala que esses pés de latão estarão plantados na terra, e serão esses ministérios de Moisés e Elias que espedaçarão o reino das trevas ao reino dos gentios, governado pelo diabo.
destruirão o anticristo, a besta, a imagem, e tudo que é malvado à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que tomaram seu nome apenas para corromper o seu brilho e os espedaçarão juntamente com o anticristo. Todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas, os liberais estarão ali. E agora eu vi uma notícia, nós já tínhamos visto, uma notícia que está correndo, digamos, por todos os lugares, onde diz que uma lei, vamos dizer que é algo que já vão implementar, que diz que a liberdade religiosa termina onde começam os direitos da comunidade LGBTQIA+. Veja como já entra o inimigo de Deus, o diabo, já entra para introduzir as suas leis e já mais diretos a essas igrejas que estão contra isso, qual isso? É antipalavra. Por isso, esses pés de latão destruirá tudo o que tem a ver com esse reino da besta, ou seja, tudo que sai de Roma, dos Estados Unidos, essas leis, tudo isso, a imagem da besta, tudo vai ser destruído por esses pés de latão, ou seja, por esses ministérios de Moisés e de Elias. Todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas, os liberais, aí todos eles estão incluídos também, estarão ali. A morte, o inferno, e escreve aqui a quinta dimensão, e a tumba estarão ali. Sim, estarão. Porque quando ele vem, os livros serão abertos. Então é quando aparecerá a igreja morna e até as 5 virgens fátuas. Ele separará as ovelhas dos bodes. Agora vejam quando é que aparece essa igreja morna e é apontada essa igreja morna. Ou seja, aí coloca também as virgens fátuas. Ele separará as ovelhas dos bodes. Quem é que faz a separação? Esses ministérios. Fará a segregação, a separação entre o bom e o mal. Aí estarão os ministérios fazendo esse trabalho. Quando ele vem, ele tomará posse do reino, porque pertence a ele. E com ele virá os milhares de milhares, sua noiva, que vem para assistir-lhe. Glória, é agora ou nunca. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Desperta entre os mortos para ser, sacuda Deus para ser cheio do seu espírito, ou escapará de você a vida eterna. Faça hoje enquanto há tempo. É isso que já o mundo está vivendo no tempo presente, porque já deixou passar essa oportunidade de obter a oportunidade de nascer de novo, obtendo assim um corpo teofânico e preparar-se para a transformação. Esse tempo terminou. Agora vejam, continua dizendo na mensagem, Deus confirmando a obra de nossas mãos, pregado 20 de setembro de 2014, em Bogotá, Colômbia, ele já confirmou a primeira era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sétima era. E aí falta a confirmação da era de pedra angular. E confirmará cumprindo o que foi mostrado ao reverendo William Branham, cumprindo a terceira etapa e dando-nos a fé para sermos transformados e raptados. Agora vejam,
no livro das Eras, na página 369 deste livro, 326, diz: mesmo que ele não vai ser popular, sim, será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus, nós podemos ter a confiança de que esse homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vinda com ações de poder que serão indiscutíveis e não achado em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve com Moisés e Elias, aí está os pés de latão, de juízo, vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha, esse homem também, como João, escreve Elias, ou seja, o ministério de Elias em sua terceira manifestação foi João, e sua quarta manifestação foi o reverendo William Branham. Como João, testificará que Jesus vem, escreve Moisés e Elias, e o mesmo retorno de Cristo provará, ou seja, o mesmo retorno de Moisés e Elias provará que esse homem era, na verdade, o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final de que esse homem, na verdade, o profeta de Malaquias 4. Agora lembrem que Malaquias 4 também tem múltiplos cumprimentos, porque Jesus mesmo aparecerá, e escreve Elias e Moisés, no fim da era gentia. No fim do quê? No fim da dispensação da graça. E ele diz: os últimos 3 anos e meio dos 1954, ou seja, 54 anos, 1954 anos, Jesus mesmo aparecerá no fim da era gentia. Então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. E desenha uma pedra angular e as eras e uma seta à pedra angular. Agora, quando termina a era gentia, é que aparecem esses ministérios, e ele diz: e então já seria tarde demais. Nos vem falando, ele vinha falando ao povo que aproveitasse a oportunidade antes de que a porta de misericórdia se fechasse. E aqui ele diz que quando isso aconteça, quando apareçam os ministérios de Moisés e Elias, quando diz Jesus mesmo aparecerá no final da era gentia, aí já seria tarde demais para aqueles que o rejeitaram. Agora vejam que, como Deus, conhecendo que será um tempo onde a misericórdia de Deus estaria fora desse trono, e seria um trono de juízo, Deus, por amor aos seus escolhidos, então envia os ministérios de Moisés e de Elias. Ele diz que os deixa, o irmão William, que os deixa em um lugar. Ele diz: porquanto deixa os ministérios de Moisés e Elias, esse grupo não se denominacionalizará, ou seja, não vai ser uma denominação. E vejam que nesses ministérios, então a igreja noiva teria misericórdia, porque é através desses ministérios que Deus os veria, e aqueles que o rejeitam, pois estariam rejeitando a misericórdia de Deus pela última vez, que foi o que ele nos disse ali na página 359 do livro dos selos, ou 369. Vejam que ele diz, nós já lemos esse parágrafo várias vezes, e essa não vai ser exceção, porque são escrituras que está em pleno cumprimento, e depois vai chegar uma parte onde já se cumprirá totalmente, porque vejam,
A parte onde diz, eles estiveram em cultos como esses, aí está se cumprindo. Quando diz que diziam as penhas e as rochas, escondei-nos da ira daquele, isso já está mais adiante. Agora, observemos, fixemos nos últimos versículos de 2 e 6, com o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas estas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado. Vejam, isso já tinha passado, estava no passado isso. Isso já tinha acontecido. Porque agora podiam ver o que vinha, ou seja, chegou um tempo em que sim, eles chegaram a ver. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles zombaram da palavra. E agora ali estava a palavra encarnada. Eles zombaram grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era tarde demais. E tem um extrato que estuve leyendo en donde que esteve lendo onde o irmão William ali nos diz, isso foi na mensagem A Vida, Morte, Sepultamento e Ressurreição do Grão de Trigo na Nova Criação, e foi pregado 27 de julho de 75. E ele disse ali, esperamos que em breve o resto do corpo, desse corpo de crentes, deste filho prometido que haveria de nascer, esse corpo de crentes que haveria de surgir, esperamos que o que falta de nascer, que o que falta de sair desse corpo de crente saia à luz, para que todo esse corpo de crente possa receber esse Espírito de Deus que está rondando a essa noiva, a essa esposa. Está rondando-a, mas todos os que creem ser a noiva, todos os que creem que estão na mensagem, todos creem. Todos creem? Não. Todos creem? Ou seja, todos creem nisso? Não. Vai entrar dentro de todos? Não. Senão que ele está rondando a noiva, a esposa, que está em fita, está rondando ela, não para entrar nela, mas para entrar dentro do menino que vai parir. E é a plenitude que vem se introduzir dentro desse menino. É a plenitude, e pois já estamos bem perto disso. Por isso, oremos muito que o resto do corpo, não do corpo da noiva, mas do corpo do filho, que tem que dar à luz à noiva, que a noiva tem que dar à luz, tem que aparecer, tem que se manifestar como parte desse corpo, para que então a plenitude de Deus possa vir e todos serem cheios dessa plenitude. Vejam, primeiro tem que vir a plenitude nesse filho que vai nascer, para depois vir a plenitude no resto do corpo. E então o resto vai se regozijar também. Porque imagine, quando o resto desse povo que crê na mensagem comece a ver em um grupinho a plenitude de Deus, das coisas que Deus vai falar e fará, qualquer um se regozija. Eles vão reconhecer, vão se dar conta, porque isso é o que ele disse. O que ele disse, o irmão Branham, numa mensagem, a união invisível de Cristo e sua noiva. Veja esse grupinho. Tem uma parte onde diz, espere, na página 254. Veja, ele diz, agora ele veio com a sua grande espada para matar, e vimos também que ele vai ser morto com uma espada. A espada é a palavra é de Deus, é uma espada de 2 gumes que o matará.
espere até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. Quando é? Depois que os 7 trovões pronunciem suas vozes, o qual nos foi falado que em uma grande carpa catedral estariam emitindo as suas vozes. Espere. Espere até que estes 7 trovões pronunciem suas vozes. E aquele grupo, aí está o grupo, que na verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, aí onde escreve Moisés e Elias, com os escolhidos. Então cortará e partirá, poderão fechar os céus, poderão fazer isso, aquilo, ou o que queiram. Mas então ele diz, e então o resto vai se regozijar também, porque imagine, quando o resto desse povo que crê na mensagem comece a ver em um grupinho a plenitude de Deus, das coisas que Deus falará e fará, qualquer um se regozija, eles vão reconhecer, vão se dar conta, porque isso é o que o irmão Branham disse na mensagem A União Invisível de Cristo e sua noiva. Diz que quando eles comecem a ver se cumprindo as coisas que foram prometidas com o assim diz o Senhor, eles então vão dizer, ou seja, as fátuas, dai-nos do vosso azeite, vê, não apenas os de fora, senão também os de dentro da mensagem, que no início, pois, não podem crer, mas a eles não vamos incomodar também, vamos deixar eles quietinhos para que não cruzem a linha. E aqui ele está falando dos de dentro da mensagem, porque o que dentro da mensagem cruza a linha não tem lugar para virar para trás. Portanto, não podemos nos colocar a lutar com ninguém, senão orar pelos outros. E essas coisas não é para tratar de obrigar-lhes aos demais a crê-las, senão cada qual diante do Senhor que verá aquilo que Deus permite ver e crer. Aquele que Deus permite, como Pedro, pela revelação captar. Vai captar, porque não é para todos, senão para o grupo predestinado que Deus predestinou. Ou seja, é por escolha divina, por predestinação. E deixamos quietinho, ele fala, os de dentro, vejam, porque eles também estão dentro na mensagem, ou seja, porque eles são conhecedores da mensagem. E nem todos vão crer. Isso nós já sabíamos, não é de achar estranho, mas nós vamos deixar quietinho, porque diz, se eles... Não para que não seja que eles cruzem a linha, porque ao cruzarem a linha, diz, porque o que dentro da mensagem cruze a linha, não tem como voltar atrás. Ou seja, e eu também não vou poder fazer nada por eles. Aquele que cruzou a linha, cruzou. E não tem como voltar atrás. Ou seja, não espere que alguém que cruzou a linha retorne na primeira ressurreição. Vai vir a segunda ressurreição e no final ali, se cruzou a linha, vai ser lançado no lago de fogo. Por isso eu sempre dizia, e eu disse e vou repetir, fiquem calados se você não entende. É melhor que você fique calado. E ele conhecia muito bem o castigo que lhes esperava. Tinham ouvido isso tudo. Mas lembre, ele pode dizer que calha a boca é quando eles mais falam, porque eles também são ordenados para isso. Ou seja, eles também têm que conhecer essas coisas. Eles tinham estado em cultos como este, tinham ouvido todas estas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando alguém despreza a misericórdia, a única coisa que resta a ele é o juízo. Agora vejam, como a misericórdia de Deus é estendida ali, diz Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem recebe misericórdia. E essa é a misericórdia de Deus que está no meio da igreja nesse tempo final,
Y el que rechaza esa E o que misericordia, rejeita essa misericórdia, o que recebe é o juízo. ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo, ahí estoy en el mensaje de Dios, e eu estou na mensagem de Deus confirmando a obra de nossas mãos, ahí se estará predicando aí estará se pregando las copas, as las taças, trompetas, as trombetas. así como el reverendo William Assim Branham como o predicó reverendo William las Branham 7 pregou horas as de 7 horas da predicó igreja los 7 sellos, e pregou os 7 aunque el selos, séptimo sello no ainda fue que o sétimo selo não foi aberto, mas vai ser aberto ao público na era de pedra angular, onde? en la edad de la Na piedra. era de pedra angular. Por eso es tan importante Por isso é subir tão más importante arriba, subir mais acima da sétima era. y más arriba E de la mais séptima acima edad. da sétima Lo que era, está es o que la está edad de la piedra é a angular. era de pedra angular. Dice el Por reverendo isso o William reverendo William Branham mire diz: hacia arriba, olhe para cima, a la edad que viene, a era que vem, la edad de la piedra a angular, era de o de la pedra piedra angular ou da pedra angular. Ahí es donde Dios Aí é onde estará Deus estará confirmando confirmando a obra de nossas mãos. Ahora, cuando él dice, mira hacia Agora, arriba, quando ele diz olhe para cima, él se encuentra ele se encontra en este estudio. Vejam nesse estudo, Le saqué copia a esta hojita, eu fiz uma cópia, o sea, esta parte del estudio. fiz uma cópia aqui dessa parte do estudo, onde ele diz, Vamos a ver aquí si la colocamos. vamos ver se nós colocamos aqui, Donde él dice ahí, onde ele fala ali, es en esta escritura de dessa escritura Evangelio, del do Evangelio de San Evangelho segundo São João, capítulo 20, 18. de 1 ao 18, olha o que ele escreve aqui. Ahora vamos a ver esa Vamos, escritura. vamos ver agora essa escritura. Ele escreve a parte sétima, La séptima ou etapa, seja, a lo sétima coloca como etapa ele viernes, coloca como sexta, y el domingo e o domingo o arriba coloca en la em piedra cima, angular, na pedra angular, como 8. como 8. ¿Y dónde está el sábado? E onde está o sábado? En el centro. No centro. O sea que en ese día Ou seja, que nesse dia estuvo parado esteve el parado hermano Branham o irmão Branham haciendo fazendo essa preparação de precursar o que vinha. Olhem para cima. que era lo próximo, Qual era o próximo? el día domingo, O dia de domingo, el día octavo, o oitavo la dia, edad de la piedra a angular. era de pedra Y el angular. hermano William E o irmão William también estaba ahí. também estava ali. Y cualquiera dirá, pero E qualquer um ¿cómo? vai dizer, mas como? El lugar O santísimo, lugar no estaba santíssimo todavía ainda não construido. estava construído. Estaba siendo construido. Estava sendo construído. Portanto, era o Espírito Santo que estava operando nessa etapa preparando todo e preparando para entrar tudo para entrar a a uma nova dispensação, a dispensação do reino. E era aí que estava se fazendo este entrelace dispensacional, como aconteceu no tempo de João, precursor, en donde estaba allí, o precursor onde estava ali, luego de la séptima depois edad, da había sétima era, un espacio allí tinha um espaço ali en donde apareció onde apareceu arcángel Gabriel, o arcanjo hablándole a Gabriel María. falando a Maria. Vean, todo eso estaba Veja, ocurriendo tudo isso estava acontecendo nesse tempo antes del cumplimiento do cumprimento de la venida del da Mesías, vinda do Messias, la segunda venida a del segunda Señor, vinda do Senhor, que es la misma venida, que é a porque la mesma venida del vinda, Señor porque es a dos vinda do partes. Senhor é duas La primera partes. venida en A primeira Jesús, vinda é em Jesus la segunda e a venida segunda vinda es cumplida é en este cumprida tiempo final. nesse tempo Primero final. como obra, Primeiro como haciendo su obra de fazendo a sua obra de redenção e depois fazendo a sua obra de reclamação. Mas tudo é uma vinda, divide en dos. mas se divide em dois. Esta es la parte dual. Aí está a parte dual, do qual nós veremos Domingo. no domingo. Ahora vean Agora vejam, cómo en ese tiempo como nesse tempo estaba para ser cumplida allí estava para la ser primera cumprida ali a venida del primeira Señor vinda do Senhor en Jesús. em Jesus. Pero vean cómo apareció Mas en vejam ese como apareceu entrelace nesse entrelace dispensacional, que é da dispensação da lei à dispensação da graça, apareceu um Juan precursor, el Bautista. João Batista. Acá aparece Aqui aparece o precursor da sua segunda vinda, el reverendo William o reverendo William Branham. aparece Aparece Gabriel Gabriel hablando a María. falando a Maria. Acá aparece Aqui aparece esse arcanjo Gabriel falando à igreja noiva, cursando también. precursando também. Y luego E depois aparece o filho. ahora miren Agora vejam la vida del hermano que na Branham, vida do irmão Branham todo se reflejó tudo se refletiu. y
vean la manifestación E vejam de a Dios manifestação de Deus en el hermano Branham, no irmão en la Branham, cuarta manifestación na de quarta Elías, manifestação de Elias, en su cuarta manifestación, em sua la quarta manifestación manifestação, a manifestação de Elias, a sua quarta manifestação. de Elías. Él allí mostró Ali ele mostrou 5 ocasiones ocasiões de la mano poderosa de Dios. da poderosa mão de Deus. Y así como mostró en el hermano E assim Branham, como o irmão Branham mostrou esas 5 estas manifestaciones, 5 manifestações, también recuerden que lembrem la que primera também y segunda a etapa primeira e segunda etapa cumplida en el reverendo foi William Branham, cumprida no reverendo William Branham, y la tercera etapa, e a terceira etapa, es la palabra, como é a palavra sendo falada, a terceira etapa, también en parte se cumplió também en el hermano em Branham. parte se cumpriu no irmão Branham. Ahora, Agora, la tercera a etapa terceira etapa es para el cumplimiento é para de o la visión de la cumprimento da visão da capa, o qual o irmão Branham disse que isso ainda não se cumpriu, carne. O sea, no estaba ou seja, não estava cumplida cumprida nos dias do irmão Branham. en 65, E ele disse que em 65 tem uma coisa que eu sei que ainda não se cumpriu. y es un lugar donde yo tengo que entrar E esse é o lugar onde eu tenho que entrar e orar pelos doentes. E qualquer um diria, como no se ha cumplido, pois, el hermano como não se cumpriu, o irmão Branham, pues falló. pois falhou. No ha fallado Não falhou. y nunca ha fallado E lo que nunca habló falhou el reverendo o que o William reverendo William Branham falou. Branham. El reverendo William O reverendo William Branham es el precursor é o precursor da segunda segunda vinda de Cristo, de la venida del ungido, da vinda do ungido. y E su mensaje a sua mensagem nos habla de cómo sería su venida. nos fala de como seria a sua vinda. E a sua mensagem Es lo que precursa é o la que segunda precursa venida del a Señor. segunda vinda do Senhor. Ahora miren, Agora vejam, él nos dice ele nos diz en un mensaje em uma mensagem que en el 1900 que em 1946 comenzó começou, hay un libro tem um livro que es la historia de mi vida, que é a história, pero ese fue relatado por una persona mas isso foi relatado por uma pessoa, y después le consigo bien el dato, pero e no depois eu vou había- conseguir bem. anotado esta parte Eu así tinha donde él anotado dice, essa parte aqui onde ele diz, está leyendo ahí el hermano William, o irmão William está lendo ali um livro, que o irmão William tem ali, diz, a segunda vez que William Branham veio ao Oeste foi em torno de 1947, quando ele, já sendo um pastor, deixou a sua igreja, quando o anjo do Senhor tinha o encontrado e comissionado em 1946 para levar um dom sobrenatural de cura em seu ministério evangelístico. O irmão William escreve em 1946. Ele retornou de novo a Phoenix, Arizona. Desta vez foi para ministrar o dom entre as pessoas. Eu não tenho isso aqui porque eu não ia ler. É por isso que eu não estou com o livro, mas amanhã nós já podemos tê-lo e já vamos dar todos os dados. Desta vez foi para ministrar o dom entre as pessoas, a maioria de descendentes de padres mexicanos, e escreve gente hispânica que tinham imigrado do México, onde encontrou grande resposta de fé entre eles ao dom ou a primeira etapa do seu ministério, e foi aí na área ocidental onde começaria um grande movimento no resto do país. Em seu ministério cedo, desde que o anjo o comissionou. E ele escreve, começou a primeira etapa, escreve o irmão William, 1946. Agora vejam, 1946, e você soma 28 anos, dá 1974. E você soma mais 28 e dá 2002. E soma mais 28 e dá 2030. E aí você pode ver
algo ahí algo aí en donde onde en esa segunda etapa essa segunda etapa também tiene tem ese cumplimiento esse cumprimento hasta la séptima etapa, até a sétima etapa, donde nos colocó nuestro hermano onde o nosso irmão William nos colocou, y ya en ese entrelace, e luego já de nesse esa segunda entrelace, etapa depois dessa en segunda adelante, etapa em diante, en lo cual entraríamos no de qual lleno entraríamos ya de en cheio 2019 já em 2019 al 2020 a 2020, y vemos como todo e eso vemos como tudo isso se ha estado cumpliendo, tem estado se cumprindo, a aclamação, a voz de arcanjo e trombeta de Deus, también en esas etapas também que fueron nessas etapas que foram representadas y representadas e en el hermano refletidas no irmão Branham, Branham, también o Dios qual Deus ha cumplido en medio de la também iglesia cumpriu no meio da con igreja com los personajes os correspondientes. personagens correspondentes. Vemos a primeira, a segunda e a terceira. Y la tercera E a es la que terceira é a que corresponde a este tiempo a final, esse tempo final, en donde aparecería, onde apareceria no meio da igreja uma grande carpa catedral, do qual o reverendo William Branham falou. Eso no lo íbamos a hablar Nós não íamos falar isso assim, sem ter, mas nós já vamos viendo todo eso vendo logo isso tudo y en dónde estamos, e onde estamos, porque todo será hablado tudo vai ser falado e aberto, porque o sétimo selo sería abierto. seria aberto completamente em uma grande carpa Y eso es catedral. lo que Dios está haciendo. E isso é o que Deus está fazendo. Ya somos personas Já somos pessoas maduras que estamos recibiendo estamos recebendo todo lo que necesita la iglesia. tudo que a Cuando igreja ele dijo, precisa. Juan, Quando ele deja disse, isso João, deixa isso quietinho, não Eu escreva, lo revelarei. eu vou revelar tenha necessidade quando de tenho saber. necessidade de sabê-lo. Quando es la necesidad de Quando a saberlo. necessidade de Ahora, sabê-lo, hoy, quando é? É agora, é hoje, nesse tempo final, antes que caiam os juízos divinos da grande tribulação, para que assim os escolhidos de Deus estejam prontos para serem transformados e raptados. sigue diciendo, Continua dizendo o nosso irmão William, mire hacia arriba, olhem a para la que cima a era que vem, a era da pedra angular, ou da pedra angular. É isso que o irmão Branham diz. Isso está na citação 311, página 37, parágrafo 311 diz: na última parte desse parágrafo, agora olhe a hora que vem, a era que vem agora, acima, a era de pedra angular. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor, o manifestado. Deus em toda a criação espera que a igreja ache o seu lugar posicionalmente. E desenhe uma pedra angular e aí aceta a pedra angular. E as eras, mas aceta a pedra angular. E em cima ele escreve desse extrato: a era da pedra angular, a vinda do Senhor. Continua dizendo, aí é onde Deus estará confirmando a obra das suas mãos, de nossas mãos. A terceira etapa será para a igreja noiva, também será para as virgens insensatas e também vai ser para o mundo. Portanto, haverá uma manifestação de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, que abrangerá os escolhidos que serão transformados, e tudo isso para chamá-los e juntá-los. Vejam, recolhê-los foi isso que vimos com a vida de José. Recolheu em um celeiro tudo, pelos dias, os anos que viria de escassez. Veja a obra de José ali. Veja a obra desse ministério hoje, na era de pedra angular. Ele disse: haverá uma manifestação de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, que abrangerá aos escolhidos que serão transformados, e tudo isso para chamá-los e juntá-los, porque sempre é um chamado, como nós lemos, o som da trombeta, porque é um chamado para algo. Vejam, estão sendo chamados e juntados no celeiro, na era de pedra angular. Aí depois, nós podemos dizer assim o ditado de, mas não, ele não chamou a todos e tinha feito todo esse trabalho, ele não já tinha feito isso?
tem uma parte onde ele disse que não pode ser evangelista e profeta de uma vez, porque traria confusão ao povo. Vamos procurar. Eu tenho em um lugar, e ele escreveu, não evangelista e pastor de uma vez, e profeta de uma vez, porque traria confusão ou alguma coisa assim. Agora vejam, é claro que foi feito todo esse recolhimento, onde tinham todo tipo de peixes, mas no final do tempo, aí vem então os anjos segadores, os que estariam fazendo essa segregação. E vejam, diz, e tudo isso para chamá-los e juntá-los, e dar-lhes a fé para serem transformados e raptados. Para que o chame e junta? Para dar fé de rapto. E para as virgens insensatas, para dar suas vidas durante a grande tribulação como mártires. Ou seja, para eles também é que esses ministérios estarão operando essa manifestação de Cristo em Espírito Santo no meio da igreja. Também será para as fatas. Aí também vai abranger os judeus, os 144 mil que passarão pela grande tribulação também. E para o mundo, não para a salvação, senão como foi nos dias de Jesus, quando morreu e foi às partes mais baixas da terra e do inferno. Ou seja, que algo grande também vai haver no mundo, uma manifestação que vai impactar a humanidade completa, ou seja, que vai interferir no mundo todo. Na parte 29 do livro de citações, parágrafo 245 diz, eu creio que vem outro estremecimento mundial. E ele escreve, vem outro tremor mundial. Essas coisas que eu disse a vocês são a verdade. No dia do juízo, eu os encontrarei ali com a mesma história. É tão certo como estou de pé aqui. Em estremecimento mundial, ele também desenha embaixo, do lado, uma pedra angular e as eras, e assim do estremecimento mundial, uma seta, a pedra angular. Agora eu estou certo que todos vocês podem ver o que é. É uma vinda de uma unção maior e mais profunda do Espírito Santo. É isso que diz o nosso irmão William, que a terceira etapa será para a igreja noiva, será para as virgens insensatas e para o mundo também. Portanto, haverá uma manifestação de Cristo no meio de Cristo, em Espírito Santo no meio da sua igreja. Vem? Essa é a manifestação dessa unção, da vinda desse ungimento no meio da igreja. Esta unção é a unção do Espírito Santo. Continua dizendo, essa terceira etapa vai impactar a humanidade, impactar as virgens insensatas e, sobretudo, as virgens prudentes, que são as que terão a bênção maior e que estarão realizando a obra de Deus, ou seja, Cristo, através da sua igreja noiva, realizando a obra que Ele prometeu para esse tempo final. Deus, em Espírito Santo em sua igreja, Cristo em Espírito Santo em sua igreja, realizando o que Ele prometeu para esse tempo final, e por meio da sua igreja, operando o que Ele prometeu, operando o prometido para esse tempo final, e Ele confirmando a obra de nossas mãos. Portanto, temos no programa divino lugar para trabalhar na obra do Senhor, nos negócios do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos convém estar em que? Na etapa correspondente a esse tempo final. Não vamos estar na era de Laodiceia trabalhando, nem vamos estar na era wesleyana ou luterana trabalhando. Estas eras já passaram. Sabemos onde temos que trabalhar, mais acima das eras, na era de pedra angular, onde se cumprirá a visão da carpa e tudo o que ele disse que será no cumprimento dessa visão da carpa. E é aí onde temos que estar trabalhando, operando no programa divino. Não importa o país que você viva. Agora tem televisões, tem transmissões. Assim que tudo que o reverendo William Branham viu na visão da carpa vai ser transmitido. Vai ser transmitido a outros países também, porque tem facilidades para fazê-lo. Veja, tudo que ele viu
vai estar sendo transmitido. E o que estamos fazendo agora? Transmitindo tudo o que está acontecendo na grande carpa catedral. Veja como tudo que foi falado pelo reverendo William Branham e por nosso irmão William Souto Santiago que foi falado, está sendo cumprido hoje. Tudo isso estamos vendo com nossos próprios olhos. E a terceira etapa operará tão poderosamente no lugar onde esteja se cumprindo. E a terceira etapa operará tão poderosamente no lugar onde esteja se cumprindo e em outros países também, através das transmissões. Ou seja, que todo este benefício também os demais países o têm. Portanto, não importa o lugar onde você esteja, o importante é estar operando, trabalhando nessa etapa de pedra angular, no programa correspondente a esse tempo final. Jesus Cristo libertando o que o inimigo atou. Nos coloquemos de pé e deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Souto Santiago.